Então, como eu falei, né, nós vamos falar hoje sobre as funções orgânicas aqui, oxigenadas e halogenadas. Só carregar aqui rapidinho. E eu talvez não consiga ver o chat. Então, se alguém quiser perguntar, fala aí para mim, por favor, tá? Bem, como eu falei, né, para encontrar ali a cadeia principal, né, a cadeia principal sempre vai ser aquela cadeia no qual eu tenho a maior quantidade de átomos de carbonos ali em sequência, né? Então, e depois disso também, né, aqui no nossa introdução, que a gente precisa dar sempre o endereço, né, do que tem de diferente. Como a gente estudou só os hidrocarbonetos, o que tinha de diferente era a insaturação e a ramificação. Agora vai aparecer o grupo funcional. Então, aqui a ordem, o carbono 1 da cadeia principal, sempre vai ser aquele mais próximo do grupo funcional. Ou seja, o carbono que seja mais próximo daquilo que é diferente de carbono e hidrogênio. Tá? Depois, a segunda prioridade é a insaturação, ou seja, ligação dupla ou ligação tripla. E a terceira prioridade é a ramificação. Opa! Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Coloquei aqui, ó, numerei a cadeia principal. Nesse caso, só tem um carbono e hidrogênio, mas eu tenho aqui, ó, um grupo orgânico, né, uma ramificação. Então, o carbono 1 sempre tem que ser aquele mais próximo da ramificação. Esse não pode ser. Acho que a gente falou isso na aula passada, né? Então, o nome desse composto seria, na verdade seria não, metil 2-metil, lembra que tem que sempre dar o endereço, né? Como o metil está ligado no carbono 2, 2-metil. Pentano. Pentano, porque tem 5 átomos de carbono, só tem pente, né? Ligação simples an, como é o hidrocarboneto O. Aqui, a mesma ideia, né? Eu coloco aqui, ó, nem sempre, gente, a cadeia principal, ela vai ser linear, ela vai vir assim numa reta. Ela pode fazer aqui uma curva, por exemplo. Então, a cadeia principal aqui, ó, é essa daqui com maior quantidade de átomos de carbono, 8 átomos de carbono. E aí eu tenho o quê? Uma ramificação aqui, outra ramificação aqui, ó. Se eu fosse contar de cima daqui, dá para ver meu mouse? Dá. Se eu fosse contar daqui, ó, desse átomo de carbono até chegar no 1 aqui, a ramificação estaria no carbono 4. Aqui, ó, a ramificação chega no carbono 3. Então, de fato, essa é a sequência mais correta, na verdade, a sequência correta para numerar a cadeia principal. Então, no carbono 3 eu tenho o metil e no carbono 5 eu tenho aqui outro grupo orgânico que é o etil. E eu preciso colocar ali em ordem alfabética os grupos orgânicos, né, as ramificações. Então, vai ser 5-etil, 3-metil, oct, 8 átomos de carbono, an, porque só tem ligações simples entre carbonos, ou porque é um hidrocarboneto. Nesse caso, né, nesses dois casos aqui, eu tenho ramificação e dupla ligação, né, insaturação. Então, o carbono 1 sempre vai ser aquele mais próximo da, lembrando aqui, ó, insaturação. Ele é prioridade quando eu tenho saturação e ramificação. Então, o carbono 1 aqui, mais próximo da insaturação. Então, no carbono 1 eu já tenho aqui, ó, uma dupla ligação. Isso já vai representar aqui uma diferença, né, no nome comparado aos outros dois exemplos. Vai vir um en aqui. Então, vai ser no carbono 3, como eu tenho um único átomo de carbono, né? Ligado a 3 hidrogênios, claro. Mas isso seria aqui o metil, 3-metil, pente, 5 átomos de carbono. Aqui no carbono 1 eu tenho uma insaturação de ligação dupla, né? Então, como você tem carbono e hidrogênio, O. Então, o nome para esse composto é 3-metil-pente, 1N. Depois, esse daqui é a mesma ideia, só que nesse caso aqui eu tenho uma ligação tripla no carbono 2. Então, vai ser no carbono 5, eu tenho metil, um grupo orgânico. Então, vai ser 5-metil-X, porque eu tenho 6 átomos de carbono. 2 in da ligação tripla, O. Porque
são só carbonos e hidrogênios para esse composto aqui. Então, é essa a ideia. Insaturação, grupo funcional, insaturação e ramificação. Sobre a posição no anel aromático, isso é importante também. Por exemplo, quando eu tenho aqui, nesse caso, metilbenzeno, eu só tenho um grupo orgânico aqui, né, no benzeno, que é o metil, beleza? Ele pode ser também chamado de tolueno. Mas quando eu tenho duas ramificações aqui, ó, dois grupos orgânicos, metil de um lado e metil do outro lado aqui, ó, no carbono 1 e carbono 2, eu posso dizer que ele é 1,2 de metilbenzeno, certo? Sim. Ou também posso dizer que ele é orto, está na posição orto, né? Então, vai ser orto, não preciso colocar um número. Eu uso essa nomenclatura. Orto de metilbenzeno. Beleza? Quando eu tenho aqui, ó, na posição 1 e 3, vai ser a posição meta. Meta de metilbenzeno. E quando eu estou na posição 1 e 4, para. Né? Então, a posição orto, meta e para. Onde mais poderia ser a posição orto? Na verdade, onde mais não, né? A posição orto sempre vai ser quando um está do ladinho do outro, ó. No carbono seguinte. Poderia ser 1 e 2 ou 1 e 6, por exemplo. Né? A posição meta sempre vai ser um carbono, pula 1 e o seguinte. E a posição para sempre vou pular 2 carbonos, tá vendo? Do anel. Então, tenho aqui um grupo orgânico, pulei 2 átomos de carbono aqui, tenho outro grupo orgânico, posição para. Tá? Então, a posição meta poderia ser o 5 aqui também, ó. Então, ó, um grupo orgânico, pulei 1, o seguinte, um grupo orgânico, também seria a posição meta. Lembrando que nem sempre o grupo vai estar em cima, ele poderia estar do lado, porque esse daqui pode girar, né? Então, se eu tivesse aqui, ó, isso daqui, se eu virasse, sei lá, esse CH3 estivesse nessa ponta, e se tivesse outro aqui do lado, a terminação, né, a nomenclatura para o grupo orgânico no átomo de carbono seguinte vai ser sempre orto, independente de onde ele esteja, porque esses números aqui podem mudar, né? Esse 1, ao invés de ser aqui, o 1 pode ser aqui, 1 pode ser aqui, 1 pode ser aqui, 1 pode ser em qualquer uma dessas pontas aqui, em qualquer uma dessas extremidades. Beleza? Deu para entender? Beleza. O 1 vai estar sempre aonde a gente está como primeiro metil, no caso. Isso, sempre. O 1 sempre vai estar no primeiro. Qual que vai ser o primeiro? Aonde tiver a coisa diferente. Ó, a gente já conhece o anel aromático, certo? Então, onde tem uma coisa diferente é o 1. Dependente da posição. Aí, se tiver no seguinte, vai ser a posição. Aí vai ser, por exemplo, 1, 2. Então é orto. 1, pulou 1, virou. Tá no próximo. Então, posição meta. Pulou 2, no caso aqui, entendeu? Aí, se eu tenho aqui 1 e 4, pulou o 2 e o 3. Então, eu já sei que é a posição para. E esse 1 pode ser em qualquer uma dessas pontinhas aqui, em qualquer uma dessas extremidades. Essa é a ideia. Foi isso que você me perguntou, Tainá? Isso, entendi. Obrigada. Nada. E quando eu tenho aqui, ó, o caso do naftaleno, em cima estão na posição alfa e nas laterais, posição beta. Então, se eu quero dizer, né, o endereço desse metil aqui, ó, se ele estiver em cima ou embaixo, alfa. Alfa metil naftaleno. Se for nas laterais, beta metil naftaleno. Esse é mais simples, né? Em cima e embaixo, alfa. Dos lados, beta. O primeiro grupo, né, que a gente vai estudar, quando eu falo grupo funcional, é o álcool mesmo, tá? Mas, para identificar aqui os álcoois, no caso, eu preciso identificar, reconhecer
eu falo que é a função, né? Ou a classe funcional. O que seria a função ou a classe funcional? É essa hidroxila aqui, ó, o OH. Toda vez que eu tiver um OH ligado a um átomo de carbono, eu tenho um grupo funcional álcool, tá? Então, se eu tenho uma hidroxila só na cadeia, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ó, uma hidroxila, eu tenho um monoálcool. Duas hidroxilas, né? Duas funções, né? Hidroxilas aqui, eu tenho de álcool. 3, poderia ser triálcool? Poderia. Se fosse 4, 5, 6, a gente já coloca poliálcool, né? Quantidade de número de hidroxilas. Bom, se essa hidroxila estiver ligada a um carbono primário, ali eu falo que ele é um álcool primário. Se essa hidroxila estiver ligada a um carbono aqui, ó, secundário, então eu digo que é um álcool secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um átomo de carbono terciário, eu digo que é um álcool terciário. Lembrando, né? O que seria um carbono primário? Só tem um vizinho ou nenhum vizinho átomo de carbono. Carbono secundário, aquele que tem 2 átomos de carbonos vizinhos. Terciário, 3 carbonos vizinhos a ele, né? Então, essa é a ideia. Eu preciso localizar aqui a hidroxila, a função. Bom, sobre a nomenclatura. A nomenclatura IUPAC para os álcoois, né, vai seguir a nomenclatura do hidrocarboneto. Só que ao invés de colocar O no final, a gente coloca OL. Então, o sufixo para a função álcool, para o grupo funcional álcool, vai ser OL. Por exemplo, peguei aqui, ó, a maior sequência de átomos de carbono. Localizei a função, localizei a hidroxila. Então, eu começo a numerar, né, o carbono mais próximo da hidroxila. Jamais poderia ser esse, porque olha quantos carbonos passaria até chegar aqui, né? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu tenho no carbono 2? Metil. O que eu tenho no carbono 5? Metil. O que eu tenho no carbono 4? Etil. Então, aqui a ramificação tem duas ramificações diferentes, né? Que é o etil e o metil. E aí eu preciso colocar essas ramificações, a nomenclatura, por ordem alfabética. Então, o E vem antes do M. Logo, digo aqui, ó, o endereço do etil, 4. 4 etil, 2,5 di, porque aparece 2 vezes, né? Metil, hept, porque são 7 átomos de carbono aqui na minha cadeia principal. 3, o endereço aqui da função, ol, porque é uma função, um grupo funcional álcool. Então, o nome desse composto vai ser 4-etil, 2,5 dimetil, heptan, 3-ol. Beleza? Esse segundo exemplo. Nesse caso aqui aparecem ramificação, insaturação e a função aqui. Então, mais uma vez, lembrando, né, das prioridades. A prioridade sempre vai ser o grupo funcional. Sempre vai ser aqui o álcool, né, a função. Localizei ali a hidroxila, o carbono 1 vai ser sempre o mais próximo. Opa! Depois, aqui nesse caso, no carbono 3 eu tenho a insaturação, tenho também uma ramificação. O nome para essa ramificação, metil. 3-metil, but, por conta da cadeia principal terá 4 átomos de carbono. 3 em, né, no carbono 3 também eu tenho aqui uma insaturação. E no carbono 1 aparece a hidroxila, ou seja, eu preciso colocar ali o ol. Nesse caso aqui, né, nesse terceiro caso, eu tenho aqui, ó, 2 hidroxilas. E o carbono 1 sempre vai ser aquele mais próximo da primeira hidroxila. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbonos, but. Só tem ligações simples entre carbonos? Sim. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho aqui hidroxilas, então
1,3 di, porque aparecem 2 vezes, ol. Então, butan 1,2, opa, butan 1,3 diol, o nome desse composto. Nesse caso aqui aparece o quê? Um ciclo, né? Para esse ciclo, também começo a numerar, né, o carbono mais próximo da hidroxila. Esse é o carbono 1, 2, 3 e 4. Poderia ser inverso? 1, 2, 3? Sim, porque não mudaria, né? Nada. O metil aqui continuaria estando no carbono 3. Então, 3-metil, todo ciclo precisa vir com o nome ciclo, né? Ciclo, but, né? Por ser 4 átomos de carbono dentro do ciclo. An, por só ter ligações simples na cadeia principal, que é o próprio ciclo. E o ol aqui, que indica a função, né? Dúvida nessa parte? Tá, vou seguir. Existe também... Pode falar. Não, ok, tá tranquilo. Existe também uma nomenclatura usual, né? Essa nomenclatura usual, ela é um pouquinho mais simples, eu acho, assim, do meu ponto de vista. Como a gente já identificou, que é uma função, né? Um grupo funcional. Álcool. Então, a gente precisa colocar o nome álcool na frente. E tudo que tiver ao redor dessa hidroxila, a gente entende como se fosse um grupo orgânico, uma ramificação. Então, ó, metil e a terminação ico, álcool metílico. Esse aqui, ó, 2 átomos de carbonos, etil, álcool etílico. Ó, isso daqui seria o isopropil, certo? Álcool isopropílico. Esse caso seria o benzil, álcool benzílico. Então, essa também é uma nomenclatura. Aparece mais para grupos, né? Quando o grupo orgânico, ele é simples. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente não tem um grupo orgânico simples conhecido que dê para escrever esse composto de forma usual, né? Então, quando aparecer alguma questão para escrever ou para indicar a nomenclatura usual, vai ser assim, de grupos orgânicos mais simples de reconhecer. Toda vez que eu tenho agora... Interromper. Você poderia explicar de novo o álcool propílico, que eu fiquei confusa na nomenclatura? O isopropílico? Isso. Esse aqui? Lembra que o iso é quando eu tenho sempre, ó, CH3 nas extremidades? Esse iso vem de igual, CH3, CH3. CH no meio. E ele que tá, o carbono do meio que está ligado ao grupo funcional. Ou quando essa ramificação aqui está ligada a uma cadeia, a uma cadeia principal maior, ele não seria o isopropil? Deixa eu ver se eu acho. Sim. Eu não sei achar caneta aqui para desenhar. Então, essa é a ideia. Vou saber, não sei. Essa é a ideia. A gente tem que reconhecer qual é o grupo orgânico, né? Então, esse grupo aqui é o isopropil. Então, a gente coloca o nome do grupo orgânico, que é o isopropil, terminação ico. Depois, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp uma tabela dos grupos funcionais, dos grupos orgânicos, tá? Para vocês irem se familiarizando com elas. Aí vai ficar mais simples, talvez. Acredito que vai. Tá? Quando agora a gente tem a hidroxila, né? Aqui é a função diretamente ligada a um carbono de um aromático, nós temos aqui o fenol. Então, mais uma vez, existem
Não deixa de ser uma função, né? Não deixa de ser eu ia falar que não deixa de ser um álcool, né? Mas muda-se o nome. Ele é fenol. É diferente desse caso aqui, ó. Esse caso não é um fenol, porque a hidroxila, ela não está ligada diretamente ao aromático, né? Tem um CH2 aqui. Nesse caso, a hidroxila está ligada diretamente ao aromático. Então, existem dois nomes, né? Pode ser hidroxbenzeno. Hidrox conta da função ser a hidroxila, que está ligada ao benzeno, ou fenol. Nesse caso, pode ser aqui, ó, alfa, lembra em cima e embaixo as posições, a gente traz essa nomenclatura alfa, hidroxnaftaleno, ou naftol. Lembrando mais uma vez das orientações aqui, né? Orto, meta e para. Ó, o carbono 1 sempre vai ser aquele da função, que é aquele que está mais próximo da função. Então, 1, 2. Opa, posição pode ser 2-metil-hidroxibenzeno ou 2-hidroxitolueno. Sim, porque esse CH3 ligado ao benzeno pode ser chamado também de tolueno. Ou pode ser também o orto-hidroxitolueno. Ou, nome mais diferentão aqui, ortocresol. Na verdade, é ortocresol. Faltou um L aqui. Metacresol e também, todos eles faltaram um L. Nesse caso, pode ser o 3-metil-1-hidroxibenzeno, só mudou a posição, percebem? Ou meta-hidroxitolueno ou 3-hidroxitolueno. Por que 3? Está dizendo que aqui, ó, o grupo orgânico está na posição 3. Como só aparece uma hidroxila, eu não preciso dizer onde ela está, porque de acordo com as regras aqui das normas da IUPAC, o carbono 1 sempre vai ser aquele que tem a função. Nesse caso, 4-metil-1-hidroxibenzeno ou 4-hidroxitolueno, ou aqui também para-hidroxitolueno. São os nomes que a gente pode ter. Se, por exemplo, aqui nesse caso do naftol, a hidroxila estivesse nesse ladinho aqui, ó, ou nessa ponta, ou nessa ponta, enfim, nas laterais, a gente trocaria, né, esse alfa por beta. Dúvida? Não. Sim, não. Outra coisa que eu não coloquei no slide, mas que vale a pena dizer. Existe mais uma função, né, um grupo funcional, que tem a mesma carinha aqui, que são os enóis. O que seria o enol? O carbono que está ligado à hidroxila, né, um carbono que está diretamente ligado à hidroxila, ele também está ligado a um carbono com dupla ligação. Então, é um C, por exemplo, um carbono ligado aqui por dupla ligação com esse carbono aqui que está ligado à hidroxila. Então, eu posso dizer que aquele grupo funcional é um enol, tá? Isso faltou aqui no nosso, acho que eu não coloquei. Se aparecer, talvez apareça atrás, lá no final, mas já estou adiantando. Mas acho que não vai aparecer, não. Então, enol, quando a hidroxila está ligada a um carbono com insaturação, tá? Anotem aí, mais essa definição. Outro grupo funcional é o éter, tá? Éter, ele é bem simples de identificar. Toda vez que eu tiver um oxigênio entre átomos de carbono, ó, só o oxigênio entre átomos de carbono, eu tenho um grupo funcional éter. E a nomenclatura IUPAC para os éteres é bem simples, né? A gente coloca aqui o prefixo do número de átomos de carbono, ou seja, do menor lado. Eu olhei aqui, ó, um átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Então, o menor lado é esse que só tem um. Então, se eu coloco aqui o prefixo, né,
do número de carbonos que eu tenho. Met. Oxi, que eu tenho no meio, que é o oxigênio. E aqui o resto, né, o maior lado, eu escrevo como se fosse o hidrocarboneto mesmo. Como que seria o hidrocarboneto? Et, 2 átomos de carbono. Ligações simples, an, terminação o. Então, o nome desse composto é metoxetano. Segundo exemplo, ó, desse lado é o lado menor, né? O que tem é o lado mais simples. Um átomo de carbono só, met. No meio, ox. O que eu tenho desse lado? Benzeno. Metoxbenzeno. Como nesse lado aqui eu tenho 2 átomos de carbono desse lado, 2 desse também, então vai ser o etoxetano. Não tem o que fazer. Então, essa é a nomenclatura e o PAC. Existe também a nomenclatura usual para ele. Nesse caso de nomenclatura usual, a gente precisa identificar os grupos orgânicos, né? Então, como é um éter, eu vou dizer éter, o nome dos grupos orgânicos, sempre em ordem alfabética, com terminação ico. Então, ó, éter, o etil, né, vem antes do metil, então vai ser éter, etil, metílico e... Nossa, falei, me perdi. Éter, etílico e metílico, né? Então, assim, o etílico e o metílico. Pode ser também aqui o éter. Como isso daqui, quando eu olho o benzeno como grupo orgânico, ele é o fenil. Então, o fenil, o F vem antes do M, né? Então, o fenil vem antes do metil. Esse seria o éter fenílico e metílico. O segundo, éter porque dos dois lados tem a mesma coisa, né? Mesmo grupo orgânico, que é o etil e o etil. Então, éter dietílico. Beleza? Seguindo. Os aldeídos. O aldeído, eu tenho aqui a classe funcional ou a função, não sei como que é o nome? Carbonila. Então, toda vez que eu tiver aqui, ó, um carbono com dupla O, me chama carbonila. Essa carbonila aqui, sempre na função aldeído, no grupo, né, funcional aldeído, vai aparecer nas extremidades. Sempre nas extremidades, tá? Então, o carbono 1 sempre vai ser ele. Sempre vai ser aquele que eu tenho a função carbonila. Então, carbono 1 é o carbono da carbonila. De novo, repetindo, o aldeído é uma cadeia de extremidade. Ela sempre vai estar nas pontas, né? No final ali. No final não, né? No início, por carbono 1 é a própria carbonila. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono 3 eu tenho um metil. No carbono 3 eu também tenho uma dupla ligação. Logo, o nome e o PAC para esse composto é 3-metil, pent, 3-en, terminação al, né? Pelo fato aqui, ó, aldeído. Só lembrar. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 carbonilas, né? Ó, uma ponta e na outra ponta. Como eu tenho 3 átomos de carbonos, prop. Ligações simples entre carbonos, an, di, porque aparecem 2 vezes, al. Propanodial, o nome desse composto aqui. O que eu ia falar? Tá. Sobre a questão dos aldeídos, vai aparecer em outros casos também, por exemplo, para os ácidos, acredito que para os ésteres também, essa nomenclatura trivial aqui, que aí o PAC aceita, tá? Quando a gente tem um átomo de carbono só, no caso, o metanal para os aldeídos, né? Met, um átomo de carbono. An, ligações simples. Al, pelo fato de ser um aldeído, a gente pode usar também o termo formaldeído. Então, esse termo aqui, ó, form, acet,
Ó, tudo no final, se a gente tira, né, o aldeído no final, então forme, acete, propion, butir, são terminações não, terminações não. São nomenclaturas, né, triviais que a IUPAC aceita. Quando a gente vai poder usar? Quando aparecer aqui essa carbonila. Se apareceu a carbonila, a gente pode usar essa nomenclatura trivial. Então, aqui, o metanal pode ser também chamado de formaldeído, o etanal pode ser também chamado de acetaldeído, o propanal pode ser chamado de propionaldeído, butiraldeído também, nesse último caso aqui, com 4 átomos de carbono. Beleza? Essa nomenclatura trivial aparece bastante, principalmente o caso aqui ó, do acetato, tá? Ácido acético, você já deve ter ouvido falar bastante. Eu vou repetir essa nomenclatura trivial algumas vezes hoje ainda. Sobre a nomenclatura agora usual ainda para os aldeídos. A gente identificou ali, ó, a carbonila na extremidade da cadeia. Eu sei que é um aldeído. Então, é o aldeído, o nome do hidrocarboneto e terminação ico. Aldeído metano ou metanóico, né? Vou falar a palavra inteira que fica mais fácil. Ou, como existe a nomenclatura trivial, pode ser também o aldeído fórmico. Nesse caso, 2 átomos de carbono. Aldeído etanóico ou aldeído acético. Nesse caso, aldeído benzoico ou benzaldeído. Cetonas. No caso das cetonas, eu tenho também a função carbonila. Mas essa carbonila, obrigatoriamente, para ser considerada uma cetona, ela tem que estar entre carbonos. Então, eu tenho aqui, ó, que ela é bem diferente dos aldeídos. Aldeídos sempre na extremidade. Cetona sempre entre carbonos. Então, C dupla O entre carbonos é uma cetona. Como que eu vou dar a nomenclatura IUPAC para cetonas? Mesma coisa. Prefixo, quantidade de átomos de carbono. Intermediário, a insaturação. E o sufixo ona. Começa o numeral, carbono 1 sempre vai ser o mais próximo aqui da carbonila. Então, esse é o carbono 1. 2, 3, 4, 5. Opa, mas a maior sequência desce aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho aqui, ó, uma prioridade, que é a insaturação, aqui a dupla ligação. Então, no carbono 4, eu tenho um grupo orgânico. Que grupo orgânico é esse? Etil. Então, 4-etil, pent, pelo fato de ter 5 átomos de carbono. No carbono 4, eu também tenho aqui uma prioridade, né? Que é o en. Então, 4-etil, pent, 4-en. E no carbono 2, eu tenho aqui a função ona, né? Então, 4-etil, pent, 4-en, 2-ona. Nesse caso, como é um ciclo, tem o carbono aqui, ó, 1, 2. Então, 2-metil, ciclo, hexan, porque só tem ligações simples aqui dentro do ciclo, ona. Por que não tem um ona aqui? Porque o carbono 1 sempre vai ser aquele ligado, no caso aqui do ciclo, ligado ao grupo, a função, né? A classe funcional, ao C dupla O, a carbonila. O grupo, sobre a nomenclatura usual para cetonas, né? Eu vou colocar ali o grupo orgânico ligado à cetona em ordem alfabética, bem parecido com o éter e a terminação cetona. Que grupo é esse? Metil. Que grupo é esse? Metil e etil. Por ordem alfabética, etil vem na frente. Etil, metil, cetona. Nesse caso, que grupo é esse? Etil. Que grupo é esse? Fenil.
Então, etilfenilcetona. Sobre os ácidos carboxílicos, aqui também é uma função de extremidade, assim como o aldeído. Ele sempre vai estar ali no final ou no início da cadeia. Na verdade, eu falo que nesse caso aqui, ó, tá no final e no início, né? Nesse caso, só tá no início da cadeia carbônica. Todo e qualquer ácido, tanto os inorgânicos como também agora os orgânicos, precisa vir o termo ácido na frente. Ácido e assim vai o nome do composto, né? Então, identifiquei o carbono 1, sempre aquele que tem. Lembrando, o grupo funcional se chama ácido carboxílico. A função aqui, ó, lembra que C dupla O tem um nome, carbonila. OH tem um nome, hidroxila. Então, quando eu junto os dois no mesmo carbono, uma carbonila e uma hidroxila, eu tenho uma outra função, né? Uma outra classe funcional. Que classe funcional é essa? Carboxila. Então, os ácidos carboxílicos, a classe funcional ou a função é a carboxila, tá? Já diz, né? Carboxílicos. Então, a nomenclatura e o PAC para eles vai ser, né? Ácido, o nome do hidrocarboneto com terminação oico. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. No carbono 2 eu tenho um etil, no carbono 3 eu tenho um metil. Então, vai ser 2 ácido, 2 etil, 3 metil, pentanoico. Nesse caso aqui, ela tá condensada, né? O que eu tenho aqui, ó? Esse CH2 aqui tá multiplicado por 3. Então, eu tenho aqui no meio entre esses parênteses aqui, ó, 3 átomos de carbono. Então, ó, 3, 4, 5. É isso que quer dizer esse parênteses com 3 aqui embaixo. Então, eu tenho ácido, pente. Só tem ligações simples entre carbonos? Sim. Di, porque aparecem duas carboxilas, dioico. Então, esse é o ácido pentanodioico. Beleza? Aqui. Cuidado quando vier cadeias assim, ó, tá? Com esses parênteses e tal. Eu indico sempre abrir, se vocês tiverem tempo, principalmente, para ter certeza, para vocês contarem ali direitinho quantos carbonos tem. Dúvidas até agora? Tá indo. Tá indo? É isso? Isso. Assim como, lembra, eu falei dos aldeídos? Os ácidos também possuem lá a nomenclatura trivial aceita pela IUPAC. Ó, um átomo de carbono, fórmico, ácido fórmico. 2 átomos de carbono, A7, ácido acético. 3 átomos de carbono, ácido, ó, propion aqui, propiônico. 4 átomos de carbono, butir, ácido butírico. Então, vale também para os ácidos essa nomenclatura trivial. Sobre os sais orgânicos, né? Assim como os inorgânicos, um ácido orgânico pode reagir sim com uma base inorgânica e formar sal e água. Ó, se eu tenho aqui esse ácido, que é o ácido acético ou ácido tanoico, reagindo aqui com uma base, hidróxido de sódio, o que acontece? Ó, esse hidrogênio liga-se com a hidroxila da base, formei aqui, ó, H2O, água. E o metal da base se liga aqui ao ânion, né, do ácido. E aí eu tenho um sal orgânico. E qual é o nome desse sal? O nome é bem parecido, né? Nome do ácido, só que eu tiro o ico e coloco ato.
e o nome do cátion. Então, esse daqui é o etanoato de sódio. Ou, lembra que eu disse que poderia ser também o ácido acético? Então, acetato de sódio. Beleza? Aqui, sobre os ácidos, sobre os sais. Sim. Os éteres, né? Agora. Já até coloquei a reação. No caso dos éteres, acontece o quê? Uma reação entre um ácido orgânico e um álcool. Percebem aqui? E aí, eu tiro uma molécula de água aqui, ó. O hidrogênio do ácido se liga com a hidroxila do... Não sei se eu falei ao contrário, vou falar de novo. O hidrogênio do ácido se liga com a hidroxila do álcool, formando H2O, água. E aqui, ó, sobra o CH3, mais, que vira, né, um cátion, né, na verdade, aqui. Não, tira essa questão de cátion, vai confundir muito. Esse CH3 se liga ao oxigênio aqui, que fica deficiente de ligação, na verdade. Então, eu tenho uma função éster. O nome é parecido, mas vocês precisam enxergar que são coisas bem diferentes. Éter, eu só tenho carbono, oxigênio, carbono. Né? Então, eu tenho ali o heteroátomo, que é o oxigênio entre carbonos. Nesse caso, o éster tem um carbono, dupla oxigênio, simples oxigênio. Percebe? Eu continuo tendo aqui, ó, esse oxigênio entre carbonos, mas esse mesmo carbono que está ligado ao oxigênio, que nesse caso é o heteroátomo, ele também está ligado com uma dupla ligação com um oxigênio. Então, é bem diferente aqui a função. Eu tenho, na verdade, a função, né, carboxila aqui ainda. Carboxila? Carbonila, perdão. Ainda tem a função carbonila aqui. E como seria a nomenclatura? Metano, né? A gente tira a terminação ico do ácido e coloca ato. Então, vai ser o metanoato de... E o que está depois desse oxigênio aqui, a gente entende como se fosse um grupo orgânico. Só que a gente não coloca a terminação il, e sim ila. Met, só tem ligações simples entre carbonos? Aí, para não ficar metanato, esse O aqui é interessante colocar, né? Então, fica metanoato de e o nome do grupo orgânico. Ou, se eu não quero, posso colocar só a quantidade de átomos de carbono aqui, né? Qual a nomenclatura para essa quantidade de átomos de carbono? Só tem met, terminação ila. Ou também posso colocar a nomenclatura trivial, né? Esse daqui não seria o ácido fórmico? Então, formiato de e o nome aqui do grupo orgânico, metila. Essa é a ideia. Aletos, né? Aletos orgânicos ou derivados de halogenados. O que seria? Quando eu tenho ali um halogênio ligado a um grupo orgânico, uma cadeia orgânica. Nesse caso, quando eu falo halogênio, vocês lembram lá da tabela periódica, né? São os elementos da família 17, flúor, cloro, bromo e iodo. E aí, esse caso eu acho que é o mais simples, né? Eu digo o nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto. Nesse caso, lembrando sempre do endereço. No carbono 2 eu tenho um átomo de bromo. Então, 2 bromos, butano. Aqui, ó, só tem um átomo de carbono, já sei que é um MET, né? Mas nele está ligado 1, 2, 3 átomos de cloro. Tricloro, metano. Por que eu não preciso colocar números aqui? Porque só tenho um átomo de carbono, né? Nesse exemplo aqui, terceiro, orto, por conta da posição, de cloro, benzeno. Ou poderia ser
1,2 de clorobenzeno. Nesse último caso, como eu tenho 3 átomos de cloro, na posição, né, no carbono 1, 2 e 4, preciso dar o endereço deles. 1, 2, 4, porque apareceram 3 vezes, cloro, pentano. Pelo fato de ter 5 átomos de carbono, ligações simples, terminação O mesmo, do carbono. Agora, quando eu tenho um halogênio, né, um aleto, e eu tenho também uma ramificação, e eu tenho também uma insaturação, aí a gente tem um pouquinho mais de problema, porque foge da nossa regra. Qual que é a nossa regra? Grupo funcional, lembra? Insaturação e, por último, ramificação. Nesse caso, a gente inverte. A insaturação é a prioridade. A segunda prioridade, e a terceira também, eu coloquei 2 e 2, e não foi erro, é de propósito, é ramificação e o halogênio. Eu vou explicar por quê. Quando eu tenho aqui, ó, opa, o carbono 1 vai ser aquele mais próximo da insaturação, beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 4 eu tenho cloro. No carbono 1 eu tenho uma insaturação. 4 cloro, pente, 1 eno. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Ó, uma ramificação e o halogênio aqui, ó, o cloro. Então, o carbono, como eles têm aqui a mesma, como eu vou dizer, a mesma prioridade, o carbono 1 sempre vai ser o mais próximo da prioridade. Opa, uma prioridade, são prioridades com o mesmo peso. Então, o carbono 1 vai ter que ser esse daqui. Por quê? Opa, se tem o mesmo peso, ele está mais próximo do cloro. Não esse, porque esse daqui, ó, se eu contasse, seria 1, 2. Então, a ramificação estaria no carbono 2. Se eu conto daqui para cá, ó, 1. Então, a prioridade tão igual seria estar no carbono 1. Então, por isso que esse daqui é o carbono 1. 1, 2, 3. Então, carbono 2 tem o metil. E no carbono 1 tem o cloro. Vou explicar esse último aqui, talvez, se não ficou claro no segundo, no último, acho que vai ficar assim. Se eu conto daqui, ó, desse carbono aqui, para cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, no carbono 3 eu tenho cloro. Opa, mas se eu conto daqui para cá, 1, 2, no carbono 2 eu tenho a ramificação. Ou seja, está mais próximo da ramificação esse carbono. Então, ele é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, então, eu tenho metil. No carbono 4, eu tenho cloro. E, como eu tenho aqui só carbonos e hidrogênios com ligações simples, hexano. Então, tanto o halogênio quanto a ramificação têm o mesmo peso, tá? Então, eu começo sempre, o carbono 1 sempre vai ser o mais próximo da ramificação ou do halogênio. Aquele que estiver mais perto é o que leva a sequência ali de átomos de carbono. Beleza? Deu para entender esse caso? Beleza. Se o início da cadeia estiver perto mais da ramificação, vai começar a ramificação. Se estiver mais próximo do halogênio, vai começar próximo ao halogênio. Exatamente. Essa ideia. Beleza? Tranquilo, então. Pensei que fosse dar um bug maior aí. Sobre a nomenclatura usual agora. A gente coloca, né, o nome do halogênio. Se é o cloro, eu tiro o O e coloco eto. E o nome do grupo orgânico com terminação ila. Esse aqui é o metil, é o etil, então vai virar etila. Cloreto de etila. Esse daqui é o fenil, então vai ser o brometo de fenila. Se esse daqui, ó, é o benzil, então, e o iodo, iodeto de benzila. Ó, 1, 2, 3, 4. E o que está ligado aqui, ó, ao bromo é o carbono 2. Então, que grupo orgânico é esse? É o sec-butil. Então, vai ser o sec-butila para esse caso.
sec-butila, ou, na verdade, brometo, né? Começa pelo nome do halogênio, brometo de sec-butila. Deixa eu ver se tem mais. Só isso. E eu acho que é só. Esse SEC butila, por que tem esse SEC mesmo? Sec, por quê? Ele é um sec-butil. O sec-butil, quando eu tenho uma ramificação com 4 átomos de carbono, e o que está ligado à cadeia principal, nesse caso aqui é o bromo, é o carbono secundário. Ó. Por isso que vem o sec, de secundário. Viram aqui? Ó, 1, 2. Sim. Se tivesse Isso o vale bromo para todos os halogênios. para todos. Se o bromo tivesse no carbono 1, seria só butila. Não teria esse sec aqui. Entende? Entendi. Uhum. Poderia ser também um terc-butila, poderia ser também um isobutila. Só que a gente precisa lembrar lá as configurações dos grupos orgânicos. Né? Eu vou ver se eu encontro aqui a nossa aula da semana passada para a gente falar mais um pouquinho dos grupos orgânicos, tá? Eu vou finalizar por enquanto. Vou até interromper aqui a gravação para a gente revisar essa questão dos grupos orgânicos, que eu acho que ficou um pouco confusa essa questão do SEC, do TERC, enfim, do ISO, inclusive, tá? Aí a gente dá mais uma estudada, até porque não vai dar tempo de eu falar dos grupos nitrogenados.